E na semana passada nós começámos uma nova secção no ministério de Jesus, aquela que é chamada a Semana da Paixão. Momento em que Jesus começa-se a dirigir para o seu momento da crucificação e da ressurreição. E vimos no último domingo como Jesus entrou sentado num jumento. Que Jesus foi aclamado por multidões. Milhares de pessoas estavam em Jerusalém porque era a altura da Páscoa. Milhares de peregrinos tinham vindo com Jesus, tinham acompanhado Jesus desde a Galileia, desde Betânia, e milhares de pessoas estavam também em Jerusalém para a festa da Páscoa. E Jesus, ao entrar sentado no jumento, ele cumpre vários textos. E muita gente estava ligada nisto aqui. E sabiam que o Messias estava profetizado e havia este ambiente de expectativa, este ambiente de esperança de que chegasse finalmente o libertador de Israel, que fosse trazer a paz de novo para o seu povo. E o que guiou o nosso ensino, as nossas aplicações na semana passada, foi uma pergunta que aparece aí no final do versículo 11. Quem é este? Quem é este? E depois nós respondemos a esta pergunta a partir de várias verdades contidas aí no texto. Nós vimos que Jesus é o centro das Escrituras. Que toda a Escritura, o Antigo Testamento, aponta para a frente para Jesus. Todo o Novo Testamento aponta para trás para aquilo que Jesus fez, mas aponta para a frente também para o facto de Jesus voltar. E vimos de várias formas detalhadas como é que Jesus é o centro da Escritura. Vimos que Jesus é o soberano da história. Que todos os detalhes, tudo aquilo que acontece, tudo é sustentado absolutamente por Jesus. Daí que Jesus diz aos discípulos, olha, vocês vão àquele povoado, vão encontrar lá um jumentinho do lado da sua mãe, vocês vão desamarrar e vão trazer, e se houver pessoas que se interponham a isso, vocês dizem, o mestre precisa deles, o Senhor precisa deles. Eles vão deixar. Jesus controla tudo, até os corações das pessoas. E nós vimos o terceiro ponto, quem é este? Ele é o Salvador humilde que voltará em glória. Jesus entra humilde aqui, sentado no jumento, mas um dia ele voltará sentado num cavalo branco para julgar todos os povos. Ele usou uma coroa de espinhos, mas um dia ele voltará usando uma coroa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de forma evidente diante de toda a gente, diante de quem todos se prostrarão e confessarão Jesus como Senhor. Agora, as pessoas esperavam que Jesus fosse este libertador político. Havia este clima nacionalista, patriótico. Esperavam que finalmente Jesus fosse esta resposta ao anseio de Israel. E então o que é que teria feito sentido à luz desta forma de ver a pessoa de Jesus? O que é que teria feito sentido de, ao Jesus ter chegado a Jerusalém, para onde é que Jesus deveria ter ido? Jesus devia ter ido, por exemplo, para o Palácio de Pilatos. Ou então para a Fortaleza Antónia, que era onde ficava a guarda romana, e começasse aí então a revolução para a destituição do poder vigente, para então começar o reino messiânico. As pessoas esperavam isto, que ele fosse para um destes lugares. Lugar político, lugar de guerra. Para onde é que Jesus vai? Qual é o primeiro sítio a que Jesus se dirige quando ele está em Jerusalém? Jesus não foi restaurar a política nacional. Jesus não foi restaurar o poder político. Jesus foi a outro lugar. E isto é revelador daquilo que Jesus veio fazer ao encarnar. Aquilo que o Filho veio fazer ao encarnar. Algo muito mais importante, algo muito mais vital. E é isso que nós vamos ver hoje. O lugar onde Jesus foi e as implicações que isso tem. Então, Mateus capítulo 21, versículos 12 a 17. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. E revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um antro de assaltantes. E no templo aproximaram-se dele cegos e mancos e ele os curou. Mas ao verem os milagres que ele realizara e os meninos que gritavam no templo, Hosana ao filho de David, os principais sacerdotes e os escribas indignaram-se e perguntaram-lhe, estás ouvindo o que eles estão dizendo? Jesus lhe respondeu, sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e de bebés obtivestes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. O lugar para onde Jesus foi em primeiro lugar quando chegou a Jerusalém e o lugar para onde ele foi todos os dias em que ele esteve em Jerusalém até o dia da sua morte e crucificação, foi o templo. Foi o templo. Quem nos diz que ele foi lá todos os dias é Lucas, no capítulo 21, versículo 37. Agora, o templo, nesta altura do ano, estaria numa agitação louca.
Okay? Numa grande agitação. E é exatamente isto que Jesus encontra, uma agitação. Agora, a agitação que Jesus encontra não é exatamente uma agitação saudável, mas uma agitação que o vai levar a ter uma atitude completamente não politicamente correta. Uma atitude firme. Não uma agitação saudável, fruto da alegria, do desejo de adorar a Deus, de adorar o único Deus verdadeiro. Aquilo que Jesus encontra vai transformar este momento num dos momentos mais emblemáticos que nós conhecemos de Jesus em Jerusalém. O que é que Jesus fez? Jesus chegou lá e expulsou dali aqueles que compravam e vendiam. Ele chegou lá e revirou as mesas. Imagina que Jesus chegava aqui e jogava este púlpito para o chão. Chegou e revirou as mesas. Imaginem Jesus a chegar lá no mercado municipal e a pegar nas bancas lá dos vendedores e jogar tudo para o meio do chão. Nós diríamos, mas que atitude é esta? Revirou as mesas dos cambistas, revirou as cadeiras dos vendedores de pombas. Porquê é que ele teve esta atitude? Porquê? Então, nas festas judaicas, como da Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, Jerusalém ficava completamente lotada não só de judeus, mas também de não-judeus, que vinham de todo o lugar dispersos, ali do Médio Oriente, do Mediterrâneo, vinham de todo o lugar para adorar a Deus, para participar dessas festas. Pessoas que vinham de Roma, de Éfeso, de Alexandria, da Etiópia, tanto que nós vamos encontrar depois em Atos, aquele etíope. Okay? Pelas longas viagens que faziam, eles não traziam animais com eles, ok? Não era prático trazer um animal com eles, as viagens eram longas, o animal poderia de alguma forma apanhar uma doença, podia se machucar e depois já não estaria propício a ser oferecido em adoração. Então eles não traziam os animais para sacrificar. O que é que eles faziam? Eles tinham que comprar os animais em Jerusalém. E por isso então havia pessoas a vender os animais lá. Para satisfazer esta necessidade. Uma necessidade, ok? Isto era uma necessidade real. No entanto, aquilo que servia para atender uma necessidade legítima, facilmente foi levado até aos limites por causa da ganância. E muitas vezes é isto que acontece. Necessidades legítimas vão além e são transformados negativamente por causa do coração da ganância. Além disso, aqueles que eventualmente morassem mais perto de Jerusalém, e levassem o seu animal, ainda corriam o risco de o animal não ser aceite. Okay? O sacerdote podia lá receber o animal, o cordeiro, a pomba, etc. e dizer, não, isto não está em condições. Não está em condições, vais ter que comprar um. E eles faziam isto muitas vezes. Okay? E os animais que lá eram vendidos não eram baratos. Como de esperar. Não eram baratos. Muito pelo contrário, os mercadores tinham de pagar uma concessão elevada para estarem lá dentro do recinto exterior do templo, tinham que pagar um aluguer alto para poderem vender lá os seus animais. E este dinheiro do aluguer ia para onde? Para os cofres dos sumos sacerdotes, Anás e Caifás, e depois para os próprios vendedores. Ou seja, o que estava aqui criado era um sistema de enriquecimento de todos, incluindo do sistema religioso, a partir das pessoas, a partir da adoração das pessoas. Havia uma comercialização da fé das pessoas. Aliás, aquele espaço, aquele recinto, o recinto exterior, que já fazia parte das imediações do templo, esse recinto exterior era chamado, naquela altura, pelas pessoas, de mercado de Anás. Anás era um dos sumos sacerdotes, o mercado de Anás. Exatamente com um tom acusatório. Porque podem imaginar, né? Eles levavam um animal e o sacerdote, com muito interesse, diria, não, este animal não está em condições, terás que comprar um animal aqui dentro. Para enriquecimento. Okay? Era um negócio lucrativo para todos. Menos para as pessoas que iam ali fazer uma coisa só, adorar a Deus. E tudo isto decorria, como eu disse, no recinto exterior do templo. Na área onde era permitido estarem judeus, mas também não judeus. Porque os arquitetos deste templo que nós temos aqui, o templo de Herodes, não seguiram exatamente as instruções dadas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não havia um espaço próprio só para os gentios. Isto é de agora. Os gentios foram proibidos de entrar no templo, dentro do templo propriamente dito,
com a possibilidade de, se o fizessem, serem mortos. Não podiam entrar no templo, senão seriam mortos. Então, este mercado acontecia no pátio dos gentios. E tudo o que vemos a decorrer neste episódio acontece exatamente neste lugar. Tudo aquilo que nós vemos neste episódio acontece nesse recinto, o recinto dos gentios. Agora, além da venda e compra de animais, também lá estavam os cambistas. Isto porquê? Porque no templo não se aceitava dinheiro estrangeiro com pagamento. Acresce ainda ao facto de que o imposto do templo, porque havia um imposto que tinha que ser dado ao templo, tinha de ser pago numa moeda, na moeda específica do templo. Ou seja, toda a pessoa que fosse pagar imposto, toda a pessoa que quisesse comprar alguma coisa no templo, tinha que fazer a troca da moeda, porque havia uma moeda só para o templo. E isto fazia com que os cambistas ganhassem uma taxa por cima do câmbio que era feito. Da mesma forma que hoje, quando vamos a uma casa de câmbio, existe uma taxa em cima. Então, como podemos facilmente imaginar, milhões de pessoas passavam por lá. Era um negócio altamente rentável. Ainda que a taxa fosse pequena, porque era, mas era um negócio altamente rentável. E de entre os vendedores de animais, nós vemos também que há vendedores de pombas e rolas. Porquê pombas e rolas? Isto porque nem todas as pessoas tinham condições financeiras de pagar um cordeiro. Os cordeiros eram caros. Então as pessoas mais pobres, isto está contemplado lá desde o Antigo Testamento, tinham que comprar 2 rolas ou 2 pombos. Eu não sei se alguém pode ajudar aqui na tradução para a Janet e para a Cisei. Obrigado, Dania. You'll have translation now. Então, diante daquilo que nós encontramos aqui, okay, deste ambiente todo, o que encontramos é exatamente ao oposto daquilo que deve ser um ambiente de adoração, de contrição, de chegar e de querer adorar a Deus. Nós encontramos um ambiente completamente oposto àquilo que deve ser a humildade e a contrição. Nós encontramos um ambiente de arrogância, um ambiente de ganância, um ambiente de engano, um ambiente de querer lucrar sobre a fé do outro. É isto que nós encontramos aqui. Okay, estas necessidades são legítimas. Podia-se cobrar de facto, mas a questão é que havia um sistema todo montado, como testemunham os escritos posteriores, em cima disto aqui. Em cima disto aqui. E é este o cenário que Jesus encontra. E o que é que ele faz? Ele começa a expulsar os vendedores e a virar tudo do avesso. Okay? E porquê é que ninguém parou Jesus? Porquê é que ninguém o deteve? Porquê é que os guardas não chegaram lá e não pararam Jesus a fazer este escândalo? Se algum de nós for fazer isto no supermercado, eu acredito que em menos de 3 minutos alguém está em cima de nós. Okay? Porquê é que ninguém deteve Jesus? Porque Jesus era aquele que estava a ser conclamado como sendo o Messias. Tinha multidões, milhares de pessoas atrás dele. Se procurassem deter Jesus, aquilo poderia originar um motim. Então ninguém fez nada. Ficaram a ver, escandalizados, horrorizados, indignados, como já vamos ver mais à frente. Depois então Jesus começa a ensinar. Okay? Jesus começa a ensinar e isto vai ser aquilo que Jesus vai fazer todos os dias no templo. Mateus passa então logo para o conteúdo do ensino de Jesus. O que é que Jesus ensina? Jesus vai citar um texto do Antigo Testamento, mais concretamente Isaías 56:7, que diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. A parte para todos os povos não aparece em Mateus, mas aparece relatado em Marcos, ok? Porque esse é o texto completo de Isaías. E a escolha de Jesus deste versículo é intencional. É intencional de pelo menos 2 formas. Porquê é que Jesus escolhe este versículo? Em primeiro lugar, o templo é um lugar de quê? É um lugar de oração. Comunicação com Deus. O lugar onde Deus e o seu povo se encontram. O lugar onde o povo de Deus vem para render adoração, para prestar o seu amor a Deus. E para se alegrar uns com os outros diante de Deus. Nós vemos no Antigo Testamento que a ida ao templo nestas festas não era apenas um momento individual de eu e Deus, mas era um ambiente de festa. Eles comiam juntos, eles se alegravam juntos diante de Deus com um dos animais sacrificados, que eles comiam. Agora, Jesus escolheu este texto também com outra intenção. Não só o templo é um lugar de adoração, mas segundo o texto de Isaías, Jesus diz que o templo é lugar de oração para quem? Para todos os povos. Para todos os povos. Não é só para os judeus.
Os judeus também, os não-judeus, os gentios, também são chamados à adoração. Não deviam ter ficado restritos num pátio só para eles, sem ter acesso ao lugar da adoração a Deus, sem ter acesso ao lugar dos sacrifícios, sem ter acesso ao lugar que os judeus queriam ter só para eles. E Jesus diz, a minha casa será chamada casa de oração. Oração para todos os povos, para todos os povos. E a segunda parte da afirmação de Jesus é uma citação de Jeremias 7:11. E o comentador William Hendrickson diz assim, e prestem atenção na citação: também nos dias de Jeremias, como prova o famoso discurso do templo escrito por este profeta, os judeus estavam a oprimir os estrangeiros, roubando e assassinando, etc. Não obstante, continuavam a oferecer os seus sacrifícios no templo, como se tal culto meramente formal, oferecido a Jeová, fizesse algum bem. E como se a mera presença do templo, o estarem no templo, os protegesse do derramamento da ira de Deus. Foi então que Jeremias disse, não confiem em palavras mentirosas, dizendo, templo de Jeová, templo é este. Teria esta casa, que se chama pelo meu nome, se transformado num covil de salteadores aos meus olhos? Nos dias da peregrinação de Cristo, a história repetia-se. O templo, uma vez mais, se transformara num antro de ladrões. Aquele que devia ser o local da adoração a Deus havia-se transformado num lugar de ladrões. E Jesus insurge-se contra isto. Que Jesus acusa-os de estarem a adulterar, de estarem a alterar, de estarem a macular aquele que é o objetivo, a finalidade do templo. Qual é a finalidade principal do templo? Adoração. E eles estavam a estragar a adoração toda. Estavam a estragar a adoração. A adoração genuína, pura, sincera a Deus. Jesus não veio para restaurar Israel politicamente. Jesus veio para restaurar a adoração do seu povo. Foi isso que Jesus veio fazer. Restaurar a adoração do seu povo por meio do seu próprio sacrifício, possibilitando que o homem e Deus, separados pelo pecado, possam novamente se reunir no relacionamento de amor perfeito. E por isso Jesus, em primeiro lugar, vai para o templo. Não vai para uma fortaleza. Não vai para a casa de Pilatos. Jesus vai para o templo para restaurar a adoração a Deus, para tirar um povo soterrado no pecado e poder reerguer esse mesmo povo para a presença de Deus. Foi por isso que Jesus foi ao templo, para restaurar a adoração. Mas o nosso episódio não termina, porque há personagens que estão sempre para contrariar Jesus. Nós sabemos que essas são personagens e nós sentiríamos falta delas e saudades delas se elas aqui não aparecessem na história. E então elas aparecem aqui. Então, além dos gentios, além dos mercadores, além dos compradores, no átrio dos gentios também ficava um outro grupo de pessoas. Pessoas deficientes. Também impossibilitadas de adorar a Deus. Também elas colocadas de parte. Tanto que nós encontramos em Atos 3, não sei se lembram desse episódio, quando Pedro cura um coxo de nascença. Então, ao verem Jesus, os coxos aproximam-se de Jesus, os cegos aproximam-se de Jesus, o que é que Jesus faz? Jesus cura-os. E essa referência por parte de Mateus é importante. Okay? Mateus faz esta referência. Porquê? Porque Mateus tem a preocupação de mostrar aos seus leitores, que são principalmente judeus, que Jesus é o Messias que estava por vir. E uma marca messiânica é que ele restauraria o andar dos coxos e restauraria a visão dos cegos. É esta resposta que Jesus dá aos discípulos de João. Quando João duvida sobre quem é Jesus, quando João Batista começa a dizer, Jesus, tu és mesmo aquele que haveria de vir? A resposta de Jesus aos discípulos de João é, olha, os coxos andam, os cegos vêm. Ou seja, aquilo que é suposto ser o Messias está a acontecer aqui. Faz as contas, vais ver, eu sou o Messias. Então Mateus coloca isto aqui, e isto é intencional também da parte de Jesus. Mostrar que ele é o Messias por meio destes milagres. Agora, ao realizar estes milagres à frente de toda a gente no templo, Jesus está a afirmar de forma clara aquilo que antes ele tentava fazer discretamente, porque lembram-se que antes Jesus, quando curava pessoas, ele dizia às pessoas, não digam a ninguém, não digam que eu sou o Messias. Agora Jesus faz isto à frente de toda a gente, no meio daquela aclamação, diante dos olhos de todos. E é por isso que então surgem os tais nossos amigos que insistem em aparecer nestes momentos quando Jesus está. Que são quem? Os líderes religiosos. Os líderes religiosos. Os líderes religiosos ficam indignados com isso e ficam indignados com outra coisa que acontece aí. O que é que acontece aí também que leva os líderes religiosos a ficarem indignados? O que acontece é que crianças estão ali e essas crianças vão citar um texto do Salmo, vão citar o texto que foi citado da outra vez,
Vão dizer Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E isto é uma expressão também messiânica. E aqui os líderes religiosos estão a ferver completamente por dentro. Completamente a ferver, a ferver. Eles viram Jesus chegar lá a revirar tudo, viram Jesus a curar os coxos, os cegos, vêm as crianças a fazer esta afirmação messiânica e sabiam que a multidão também estava nesta aclamação de Jesus como Messias. Agora, o que é que os líderes religiosos dizem? Olha, Jesus, é assim, Jesus, a gente sabe que tu não és o Messias, tu também sabes que não és o Messias, por isso, pede às crianças que parem. E Jesus aqui entra com tudo. O que é que ele faz? Ele cita o Salmo 8:2 para afirmar o quê? Para afirmar que das crianças vinha a verdadeira adoração. Das crianças vem o perfeito louvor. Ou seja, aquilo que aquelas crianças estavam a afirmar acerca de Jesus era verdadeiro. E Jesus diz isso. É isto que Jesus está a dizer ao citar este salmo. Aquilo que estas crianças estão a dizer é verdadeiro. Eu sou o Messias. Então, aquilo que antes era oculto, agora está completamente revelado e afirmado por parte de Jesus diante de toda a gente. Ele está a dizer, eu sou o Messias. Eu sou o libertador do povo. Depois disto tudo, Jesus então vai embora e vai possivelmente passar a noite na casa de Lázaro, Marta e Maria, que ficava em Betânia. Então, já explicámos a passagem. Como eu disse há pouco, a preocupação central de Jesus aqui é a adoração. O amor do seu povo a Deus, restaurado. Jesus veio ao mundo exatamente por amor a pecadores, para que pudessem ter acesso à presença de Deus. Então Jesus vem restaurar a adoração. Por outras palavras, Jesus veio restaurar a reverência, o relacionamento, o prazer, a satisfação, a alegria em Deus. Porque desde os nossos pais, Adão e Eva, o relacionamento com Deus, a adoração, o prazer em Deus foi quebrado. O ser humano vive numa busca não de prazer em Deus, mas de prazer em si mesmo e nas coisas que estão à sua volta. E foi isso que Adão e Eva quiseram fazer. Buscar prazer na sua autonomia, nas suas decisões. Longe de Deus. Não quiseram mais ter prazer em Deus. Quiseram ser insensíveis a Deus. E é assim que vive a humanidade, completamente insensível a Deus. Mas a restauração da verdadeira alegria humana só vai acontecer, só se dá. A restauração da felicidade só se dá no reencontro entre o homem e Deus. E foi isto que Jesus veio fazer, restaurar a adoração. Então Jesus foi ao templo para mostrar que ele ia purificar o templo. Logo no início do Evangelho de João, nós temos um episódio semelhante que os comentadores pensam que não é o mesmo, em que Jesus vai ao templo também e que faz um chicote. É um episódio semelhante a este, mas creio que não seja o mesmo. E aí Jesus vai dizer, experimentem deitar o templo abaixo e eu vou reerguê-lo em 3 dias. Jesus está a falar de quem? Está a falar dele próprio. Ele próprio é o templo, porque ele próprio é o local da adoração. Jesus veio para trazer nele a possibilidade da adoração a Deus. Jesus é o templo perfeito. Aquilo que Ezequiel profetizou lá no livro, se vocês lerem Ezequiel vão encontrar lá a descrição detalhada, com medidas e tudo de um templo. Um templo grande, um templo perfeito, um templo quadrado. E esse templo nunca mais foi reconstruído. Porquê? Porque esse templo é Cristo, o templo perfeito, o lugar da adoração para todos os povos. A partir daqui nós vamos tirar então alguns ensinos e aplicações, okay? Sobre como deve ser o culto genuíno a Deus, de que aspectos se deve compor a verdadeira adoração por parte da igreja. E eu vou falar especificamente do culto. Okay? Nós, Igreja Reunida, somos o templo do Espírito. Individualmente somos o templo do Espírito, mas coletivamente, também diz Paulo, somos o templo do Espírito. Então vamos falar do culto em si. O culto, como nesta manhã, que não tem a ver com estas paredes, tem a ver com a Igreja Reunida, para a adoração a Deus. Quais são as marcas de um culto genuíno? Okay? É isso que vamos ver. 5 marcas do culto genuíno, da adoração ao Deus Triuno. Será que se Jesus viesse aqui nesta manhã, ficaria indignado com aquilo que encontra aqui? Será que Jesus viraria tudo do avesso? Será que Jesus seria duro nas suas palavras para conosco, para comigo, para contigo? Então vamos ver se nós temos estas 5 marcas da adoração genuína a Deus. A primeira marca, para quem está a tomar notas, a primeira marca do culto genuíno a Deus é a sinceridade, a autenticidade, a sinceridade no cultuar e adorar a Deus. Do latim, esta palavra sincero é sem cera, okay? Sem falsidade. Isto porque em alguns
utensílios, quando havia buracos, metia-se lá cera para que o objeto parecesse que estava ótimo. Mas não estava. Ele estava só disfarçadamente ótimo. Ok? Sem cera, uma adoração sem cera, é uma adoração sincera, com inteireza do coração, com a totalidade do ser, com toda a força, toda a alma, todo o entendimento, todo o coração. Não é isto que Deus pede? Que nós o amemos com toda a alma, força, entendimento, coração, com tudo o que há em nós? Aqueles líderes religiosos, vendedores, cambistas, aproveitavam-se das necessidades que podiam ser satisfeitas de forma legítima para criarem, como eu disse há pouco, um sistema onde eles enriqueciam à custa dos outros. O objetivo primário deles não era a adoração. O objetivo primário deles não era contribuir para a adoração dos outros. O objetivo primário deles era o seu próprio engrandecimento e satisfação de necessidades. A sua sede gananciosa. Falsos adoradores, falsos cultuadores, usam-se da adoração para fins egoístas. Okay? Já os verdadeiros adoradores doam-se na adoração. Paulo disse, portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todo o vosso corpo, todo o vosso ser, como um sacrifício. Então a adoração, a verdadeira adoração genuína, ela deve ter todo o coração, toda a alma, toda a força, todo o entendimento. Adorar a Deus é amar a Deus. Amar a Deus, ter prazer em Deus, ter satisfação em Deus. Quanto mais nós amamos a Deus, mais Ele é adorado. A adoração a Deus não é prática de rituais religiosos. A adoração a Deus é ter prazer, alegria, satisfação, esperança, gozo, regozijo em Deus. Sem lealdades divididas. Sem um coração dividido entre satisfazer isto, satisfazer aquilo, e Deus fica lá a um canto. Onde Deus não é prioridade. Onde Deus não é o alvo das minhas maiores afeições, da minha obediência. Aqueles homens no templo eram mais leais a eles mesmos do que a Deus. Um outro exemplo de uma adoração falsa foi Ananias e Safira. Okay? Eles quiseram estar como os outros, disseram diante de toda a gente, nós vendemos tudo, ou seja, nós vendemos esta propriedade, aliás, e vamos dar todo o resultado da venda dessa propriedade em adoração a Deus. Eles chegaram lá e deram dinheiro. O que é que aconteceu? Ficou revelado que eles não estavam a dar tudo. Ninguém exigiu deles que eles dessem tudo. Não é esse o ponto em questão. O ponto em questão é eles dizerem uma coisa e terem feito outra. O ponto em questão é eles terem sido falsos na sua adoração. Foram mentirosos. E quantas vezes nós não fazemos exatamente a mesma coisa quando nós cantamos? Dou-te o meu ser, tudo o que sou, tudo o que eu tenho. E depois, afinal, se calhar é menos da metade do que aquilo que na prática, no dia-a-dia, nós de facto damos. Isso não é adoração genuína. Alguém que teve também segundas intenções foi Simão o Mago. Lembram-se dele, daqueles que conhecem o relato de Atos, que foi ter com os apóstolos, queria comprar poder do Espírito Santo para fazer a mesma coisa que os outros faziam. Porque ele era conhecido, tinha popularidade, por poder fazer grandes coisas, e então ele queria aquele poder que ele nunca tinha visto na vida. Queria popularidade. Não era como um ato de adoração. A adoração genuína e falsa sempre acompanhou a humanidade desde o início. Abel e Caim. A adoração de Caim foi rejeitada. A adoração de Abel foi aceita. Nem tem tanto a ver com aquilo que foi oferecido. Porque cada um ofereceu daquilo que é o resultado do seu trabalho. Abel ofereceu animais. Caim ofereceu fruto da terra. O apóstolo João, na sua primeira carta, vai-nos explicar porque é que Deus rejeitou a adoração de Caim. Porque as obras de Caim no seu dia-a-dia eram más. Ou seja, aquilo que aconteceu naquele ato religioso, entre aspas, naquele ritual de adoração, não correspondia ao dia-a-dia de Caim, não correspondia ao coração de Caim. Era uma falsa adoração. O profeta Isaías disse umas palavras muito fortes acerca do povo de Deus. Por isso o Senhor disse, este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios, com a boca, mas o coração deles está longe de mim. Falam com a boca, mas o coração não está conectado com a boca. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de forma mecânica, ritualística, rotineira. O coração não está lá. O coração não está. Quando eles vêm me adorar, o coração não está lá. Quando eles vêm cantar para mim, o coração não está lá. Quando eles oram a mim, o coração não está lá. Quando eles ouvem a palavra pregada, o coração não está lá. Quando eles dão as ofertas, o dízimo, o coração não está lá. Quando eles servem nos ministérios, o coração não está lá.
Quando eles jejuam, o coração não está lá. Nesta manhã, todos nós aqui estamos numa reunião que se pretende que seja um culto a Deus. Todos nós estamos aqui. E temos estado a fazer ações que compõem aquilo que deve ser parte do culto a Deus. No entanto, nenhuma ação externa por si mesma é adoração a Deus se não tiver o coração presente lá. O coração tem que estar em cada momento do culto. A inteireza do coração. O coração completo. O coração na totalidade. O amor, as afeições. É fácil nós irmos a Deus com motivações egoístas. Okay? Agora, isto não quer dizer que não possamos ir a Deus com súplicas, com anseios, com medos, com pedidos. Deus quer ouvir. A questão está na atitude com que nós vamos a Deus com isso. E os Salmos mostram. A atitude é uma atitude de derramamento completo. Senhor, eu vou a Ti porque Tu és o meu único refúgio. Senhor, eu vou a Ti porque eu sei que Tu és o Criador de todas as coisas que existem. Senhor, eu vou a Ti porque em mais lugar algum há solução. Eu sei que só Tu podes me ajudar. Eu sei que só Tu és o chão firme que eu posso pisar. Se este pedido de ajuda não é ele próprio uma manifestação da expressão de adoração, de amor, de confiança, de esperança em Deus, então o que é que será? Então estes pedidos não são propriamente, são para a pessoa, mas são vindos de um ato de adoração que reconhece que só em Deus podem ser satisfeitos. E isto faz toda a diferença. Lá Tiago vai falar que vocês oram, mas nada do que vocês oram Deus atende. Porquê? Porque vocês pedem apenas para satisfação das vossas motivações egoístas. Egoístas. O ponto está na atitude com que se vai a Deus. Então tem que ser com uma atitude de confiança, de entrega, de dependência, não uma atitude de arrogância, exigindo de Deus que Ele nos dê aquilo que nós queremos ontem como se Ele fosse o gênio da lâmpada. Então a pergunta que eu faço é: como é que vieste a Deus nesta manhã? Com que atitude costumas te reunir com a igreja no culto para adorar o Senhor? Vens com este coração dependente, sincero, completo, inteiro a Deus? Ou há segundas intenções? Ou há rotina? Ou há atos mecânicos? Ou indiferença? No momento de cantar, no momento de orar? De pensar noutras coisas? Quando ouve a palavra? Quando olha para a cara do irmão, cumprimenta o irmão, não cumprimenta o irmão. Que atitude. Que atitude. O que dá sentido, gente, o que dá sentido a todas as ações do culto, tudo aquilo que acontece no culto, o que dá absolutamente sentido a tudo é a presença do coração. Se o coração não está, não é culto, não vale a pena fazer nada. Deus fica ofendido, da mesma forma que ficou ofendido com o povo de Israel. Com os lábios era uma coisa, com o coração era outra. Por isso é importante trabalhar-se o coração. Por isso é importante nós nos aquietarmos aqui. Por isso é importante no dia anterior, durante a semana, prepararmos o nosso coração para o momento em que nos vamos reunir em igreja. O culto é um momento especial. É o povo de Deus reunido, em que Deus se manifesta por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito. Preparemos o nosso coração e depois admiramos porque saímos do culto da mesma forma que entramos, indiferentes. E a nossa vida de pecado continua exatamente a mesma coisa. O nosso amor a Deus não é aquecido. Porque não preparamos o nosso coração. Porque não pusemos o coração na nossa adoração a Deus. Primeira característica. Segunda marca do culto genuíno a Deus. É para todos. O culto a Deus é para todos. No templo nós vemos pobres a serem explorados, estrangeiros a serem discriminados e deficientes a serem colocados de lado. Jesus opôs-se à ganância dos compradores, dos vendedores que exploravam as pessoas, e especialmente os pobres. Jesus citou o texto de Isaías que afirma que o templo é casa de oração para todos os povos, gentios também, e Jesus curou os deficientes por compaixão, para demonstrar sim que Ele é o Messias. Mas pensem numa coisa também, Jesus ao restaurar a saúde daquelas pessoas, o que é que aquelas pessoas agora podiam fazer? Podiam ir adorar a Deus. Aquilo que não podiam fazer antes, agora podem fazer. Jesus teve compaixão daquelas pessoas, restaurou a adoração. A Bíblia continuamente chama o povo de Deus a não fazer acepção de pessoas, a ajudar, a demonstrar compaixão para com os pobres, para com os estrangeiros, para com os necessitados, as viúvas. O favor de Deus, a bênção de Deus, um relacionamento com Deus não é condicionado a raça, a género, ou a sexo e a classe social. Não é.
A salvação em Cristo é para todos, porque todos vós em Cristo fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:27. É para todos. A adoração para Deus é para todos, sem restrições. E normalmente quando nós falamos em culto genuíno, esta não é uma das coisas que nos vem à cabeça logo. Não é uma das coisas que nos vem logo à cabeça. Mas, no entanto, é uma das expressões fundamentais de alguém que vive uma vida de adoração a Deus. E nós encontramos, por exemplo, isso em Isaías. E aqui eu vou pedir para abrirem, para também fazerem alguma coisa, e para acompanharem, porque vai ser um texto um pouco mais tenso. Isaías 58, ok? Isaías 58, 4 a 11. Cinquenta e oito, 4 a 11. E diz assim: jejuais para brigas e rixas, para ferirdes com punho pecador. Se quiserdes que a vossa voz se faça ouvir no alto, cheguem aos céus a Deus, não jejueis como fazeis hoje. É esse o jejum que eu escolho? Um dia para que o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e deite-se em pano de saco e cinza? Chamarias isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Por acaso não é este o jejum que eu escolhi? Qual é o jejum que Deus quer? Que soltes as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todos o jugo. Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu, o cubras e não deixes de socorrer o próximo? Então, a promessa: a tua luz romperá como a alva e a tua cura logo chegará. A tua justiça irá diante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e Ele dirá: aqui estou. Se tirares o jugo, o dedo acusador e o falar com falsidade do meio de ti, se abrires a alma ao faminto e fartares o aflito, a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente. Te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltarão. Adoração implica que haja manifestação de um amor que não faz acepção de pessoas. Tiago reafirmou exatamente a mesma ideia quando disse: a religião, ou seja, a adoração pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Tiago 1:27. Então o culto genuíno a Deus vem de pessoas que vivem exatamente o mesmo amor que veio a elas da parte de Deus. Um amor incondicional. Porque Deus nos ama apesar de nós. Nós devemos amar todas as pessoas independentemente da sua condição. Independentemente da sua condição. A igreja reunida que agrada a Deus em sua adoração é aquela que não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. Fica evidente que a realização das atividades de culto na igreja, que seja desprovido de uma atitude correta, faz com que a adoração não tenha o prazer e o favor de Deus. Tem que estar a atitude correta. Vimos a primeira: sinceridade, autenticidade, inteireza de coração. Agora a segunda: um lugar inclusivo. Okay? Um lugar onde todos que querem, arrependidos, chegar-se à presença de Deus, podem se achegar. Como é que nós podemos afirmar que somos filhos de Deus, alcançados por um amor incondicional que nos amou apesar de nós, e não o amarmos com esse tipo de amor? Como é que temos esse descaramento? E nós temos falado muito aqui na nossa igreja, temos insistido nos últimos anos, de sermos uma igreja hospitaleira. Ser uma igreja hospitaleira não é algo facultativo. Não é algo facultativo. Hospitalidade é mandamento, é manifestação de amor, é manifestação de que nós somos o lugar por excelência no mundo onde todos podem se achegar e ter a certeza de um amor incondicional derramado em direção a eles. Qualquer pessoa que chega a uma reunião nossa deve sentir bem-vinda. Qualquer uma. Qualquer uma. Do que é que adianta, e perceba o sentido figurado, do que é que adianta nós cantarmos de olhos fechados para Deus e fecharmos os nossos olhos a quem chega e que é diferente daqueles que são os nossos padrões? Esse fechar dos olhos diante de Deus para cantar é uma hipocrisia. É uma hipocrisia.
Não sou contra fechar os olhos a cantar. O meu ponto não é esse. Okay? Agora, como eu disse, a adoração a Deus vai além do momento do culto público. Se não acontece na reunião do culto, certamente também não acontece no dia-a-dia da igreja. Se nós não somos hospitaleiros, se nós não damos espaço a que todas as pessoas de raça, sexo, classe social sejam bem-vindas aqui, de certeza que nós não somos assim no nosso dia-a-dia. Porque aquilo que nós somos no nosso dia-a-dia, nós seremos aqui também. Ninguém na nossa igreja devia sentir posta de parte por causa destes aspectos aqui. Se queremos que Deus aceite a nossa adoração, tanto individualmente como coletivamente como igreja, se queremos que Deus faça aquilo que nós temos querido e nos esforçado para fazer, que é alcançar esta cidade, fazer trabalho social para mostrar o amor de Deus às pessoas e poder alcançar famílias, se nós queremos ser esta igreja que se envolve em plantação de igrejas, revitalização de igrejas, envolvida na missão, se nós queremos ser esta igreja, nós precisamos de ter um culto genuíno, onde amamos aqueles que chegam, onde são bem-vindos. Primeira marca, sinceridade ou autenticidade. Segunda marca, o culto genuíno é para todos. Terceira marca, a oração cantada e falada. Oração cantada e falada, oração falada e cantada. Jesus afirma que o templo é a casa de oração. O povo de Deus vai se encontrar com Deus para quê? Para comunicar com Ele, para falar com Ele, para expressar aquilo que está cá dentro do coração, pôr o coração para fora, reconhecer quem Deus é, reconhecer aquilo que Deus tem feito, reconhecer a ação de Deus na história. Vai ter conversas com Deus e uns com os outros que louvam e exaltam os atributos e a ação de Deus e que transmitem as suas súplicas, os seus anseios. No culto isso acontece. A oração tem que estar no culto. E nós encontramos uma linda expressão disso mesmo com Ana. Uma mulher estéril, angustiada, que ansiava mais do que tu ter um filho. E ela vai ao templo, fica lá prostrada e ela chora, angustiada. E agora, pelos vistos, para o próprio líder religioso daquele tempo, nem isso era um ato de adoração, porque vai acusá-la de ela estar embriagada. Lugar de oração deve ser o culto. E a partir da oração como parte do culto genuíno a Deus, podemos também falar das orações cantadas, porque aquilo que nós cantamos são orações. É algo que nós comunicamos a Deus, a partir de quem Deus é, aquilo que Ele tem feito, enfim. São orações cantadas. E há um imperativo no Novo Testamento e também pelo Antigo Testamento, isso é visível, para que a igreja cante. A igreja que a igreja canta. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração e sempre dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Oração falada e oração cantada tem que fazer parte do culto a Deus. Então, se antes nós falámos de aspectos mais ligados à atitude, ok? Aspectos ligados ao coração, sinceridade, amor para com o próximo sem fazer exceção de pessoas, atitudes, algo interno. Agora estamos a falar dos aspectos externos, das atividades que têm que fazer parte de um culto genuíno a Deus. A primeira, a oração. Um dos elementos obrigatórios num culto. Algo fundamental instituído por Deus. E o ponto aqui não é falar sobre a oração. O ponto aqui não é fazer uma exposição sobre o que é a oração. Não é explicar a oração agora. Mas afirmar que a oração faz parte do culto genuíno a Deus. Pode ser expressa de forma individual, no culto. Pode ser expressa coletivamente. Pode ser expressa de forma silenciosa, como fizemos hoje. Pode ser de confissão, pode ser de adoração. Pode ser cantada. Mas a oração. Ou seja, o que o culto tem que ter, por outras palavras, é a comunicação do povo de Deus para com Deus. Se não houver comunicação do povo de Deus para com Deus, não é culto. O ponto que vamos ver a seguir é a comunicação de Deus para com o povo. Aqui onde nós estamos agora é a comunicação do povo para com Deus. E isso faz-se por meio da oração falada e cantada. Por isso, nós sempre vamos encontrar nos nossos cultos aqui o apelo e a convocação à oração. É extremamente proveitoso também, e deixem-me adicionar isto aqui, é extremamente proveitoso que no início do culto, durante o prelúdio, por exemplo, cada um prepara o seu coração, primeira marca, em espírito de oração. Colocando em pensamento como se encontra. Dizer, Deus, prepara-me para este culto. Estou preocupado com isto, eu não estou bem, estou aborrecido, estou chateado com isto. Preparar o coração em oração, pedindo que Deus nos visite com a sua presença. Pedindo que Deus nos visite com a sua salvação. Pedindo que Deus nos visite com a sua exortação.
com o seu consolo para aqueles que sofrem, pedindo que Deus nos visite com a sua edificação, pedindo a Deus, comunicando, verbalizando. Não só antes do culto começar, mas o espírito de oração pode e deve continuar durante todo o culto. Quando se canta, quando o pregador está a falar, ficar em espírito de oração. Senhor, fala ao meu coração está duro, meu coração não está a receber. Senhor, mostra o que posso que eu receber de Ti. E orar pelos outros. Senhor, opera no coração dos outros. Opera na boca do pregador. Oração, 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 oração contínua. Um culto cheio de oração vai fazer com que haja um terreno propício para Deus se revelar em sua beleza, em sua glória, e vai fazer com que haja corações lavrados, preparados para receber a palavra e então serem transformados e conformados à imagem de Jesus. Quarta marca. Na anterior, o povo fala com Deus, agora Deus fala com o povo. O culto genuíno tem ensino, ou pregação, ou exposição, como quiserem. Jesus aproveitou para expor as Escrituras. Ele pegou num versículo de Isaías e ele explicou o versículo de Isaías. E depois, todos os dias no templo, Jesus foi para lá ensinar. O ensino é obviamente essencial na vida da igreja. Leitura, explicação, aplicação das Escrituras. Pregação expositiva. Exposição da revelação de Deus. A vontade de Deus, aquilo que Deus quer do seu povo. O ministério de Jesus foi recheado de ensino. Teve milagres, teve curas. Mas isso eram focos para apontar para a mensagem que Jesus tinha a trazer. Eram as credenciais para dar força à mensagem que Jesus tinha a trazer. O foco do ministério de Jesus foi o ensino, para mostrar que Ele era o Salvador do mundo. Okay? Toda a Escritura é ela mesma ensino e ela deve ser exposta continuamente diante do povo de Deus. Quando Paulo está com os pastores da igreja de Éfeso e ele vai embora, vai deixá-los, ele esteve lá com eles durante 3 anos, ele diz assim: olhem, eu estive com vocês durante 3 anos e eu não deixei de vos expor todo o conselho de Deus. Os pontos principais da fé. Como que se Paulo tivesse pegado numa confissão de fé, porque é isso, os pontos essenciais, o conselho da vontade de Deus, pegasse na confissão de fé e dissesse aqui: vamos aprender sobre isto. Eu não deixei de vos anunciar sobre tudo aquilo que é o conselho de Deus, a vontade de Deus. E uma tónica, tanto do Antigo Testamento até ao Novo, é passar à geração seguinte aquilo que Deus fez. Isto é ensino. Ok? O ensino faz parte do povo de Deus. É por meio da pregação que vem o quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se queremos que nos nossos cultos seja gerada fé, não só para aqueles que não são crentes, mas para aqueles que são crentes, que a sua fé seja amadurecida, cresça, é necessário a palavra, a voz viva de Deus. E é por isso que na nossa igreja, nos nossos cultos, os pastores desta igreja continuarão a insistir que a pregação seja feita com excelência, não com mediocridade, não preparadas em cima do joelho, mas com excelência, com exegese do texto, com uma interpretação bíblica do texto, com aplicações concretas, reais, para o dia a dia das pessoas contextualizadas. Tem que haver excelência na pregação da palavra. E é por isso que nós insistiremos também que a pregação seja o momento mais preponderante do culto. O momento em que Deus fala a nós. Não um momento ali postelado, em que cantamos durante 2 horas, ouvimos uma pregação de 10, 15 minutos e vamos embora. É a própria voz de Deus que está a falar. A palavra de Deus é Deus a falar. É Deus a falar connosco. Para nos alimentar, para cuidar das nossas almas. Quantos de nós já não mudámos comportamentos porque ouvimos Deus a falar ao nosso coração? Quantos de nós, em momentos de angústia, já não vimos o nosso coração ser aquecido por paz, por esperança, por uma pregação que foi dada? Quantos de nós já não reajustámos algumas percepções acerca de quem Deus é, acerca da palavra de Deus, conceitos errados que tínhamos por causa da pregação da palavra? É a voz do Deus vivo falando para o seu povo, para que almas se convertam, para que os seus se edifiquem, cresçam, sejam exortados à missão, ao testemunho. Agora, não basta a pregação e as leituras da Bíblia ao longo do culto serem boas. Isso é fundamental, mas não basta isso. Porque podem ser totalmente ineficientes se não houver o que eu disse antes. A palavra deve ser recebida com uma atitude sincera e desejosa de ouvir Deus falar e em espírito de oração. Agora, pode acontecer também de uma pessoa que não está com uma atitude sincera, Deus às vezes não pede licença. Graças a Deus que Ele não pede licença. Mas há outros momentos em que nós ganharíamos muito mais
em que se nós preparássemos o nosso coração para receber a palavra. Ou seja, o momento da pregação não, e o momento, porque não é só pregação, é a leitura da palavra. A Bíblia foi lida 2 vezes hoje pelo João. Uma leitura de adoração, uma leitura de confissão e agora temos a exposição da palavra. Durante a leitura, durante a pregação, a nossa atitude não deve ser passiva. Pode-se pensar, está alguém a falar, nós ouvimos. Está alguém ativo, nós estamos passivos. Não é isso. O momento da pregação deve ser um momento vivido de forma ativa por parte de quem está sentado também. Como é que isto se aplica a mim? Senhor, fala comigo. Estar em espírito de oração. O que é que eu posso mudar a partir daquilo que eu ouvi? Sai daqui do culto, vai amanhã para o dia-a-dia. Aquela pregação falou a mim nisto. Que medidas concretas, intencionais, eu vou tomar para mudar isto na minha vida? Eu vou continuar a orar durante a semana a partir daquilo que a pregação foi falada. Será que nós fazemos isto? E é por isso que no nosso grupo familiar da cidade nós instituímos que nós temos um guião que nos vai conduzir para nós amadurecermos, para nós mastigarmos, para nós colocarmos de forma prática, intencional, aquilo que ouvimos no domingo na pregação anterior. Para que não sejamos apenas passivos. E é por isso que mais de nós aqui, por exemplo, nesta manhã, estão a tomar anotações. Exatamente para isso. E eu exorto, tragam cadernos, escrevam, tomem notas. Mas às vezes depois parece que... Não, aqueles momentos em que Deus vai mesmo arrebentar com o nosso coração, nós vamos ouvir. E o caderno vai ficar de lado e aquilo vai ficar imprimido não nas nossas páginas, mas imprimido nos nossos corações. Por isso não se preocupem em trazer caderno e fazer anotações. Nós vamos ver uma diferença substancial da vida da igreja e no testemunho das nossas famílias e na cidade se nós lidarmos ativamente com aquilo que é pregado. Porque eu acredito que a maior parte das vezes nós ouvimos, vamos para casa, não mais lembramos e não pomos sequer em prática 1/3 das coisas que nós ouvimos. Se nós, igreja, puséssemos em prática aquilo que nós ouvimos, esta igreja teria um impacto muito maior na nossa cidade. A nossa vida de amor a Deus, o nosso coração derramado a Deus, seria muito mais derramado. Agora temos que ser intencionais, não podemos ser passivos. Não podemos ser passivos, temos que ser intencionais. Esforço, trabalho, diligência, zelo. E isto também é algo constante nas Escrituras. Okay? Nós pregamos o Evangelho da Graça, mas a graça não implica que não haja esforço, que não haja trabalho, que não haja intencionalidade. A graça é o meio pelo qual nós somos capacitados a sermos bem-sucedidos no nosso esforço e naquilo que nós vamos fazer. Desenvolvei a vossa salvação, disse Paulo. Quinta e última marca. O culto genuíno é cristocêntrico, centrado em Cristo. A mais importante, a mais influente sobre as outras todas. E encontramos-la onde nesta passagem? Encontramos-la no facto de Jesus ser a autoridade para purificar o templo. Mas ninguém era autoridade para purificar o templo. Ele é o próprio Deus. Ele mesmo, Jesus, sendo Deus, deu instruções para como devia de funcionar o templo. Ele mesmo é o alvo da adoração, porque Ele é Deus. Okay? Jesus é o próprio templo em conjunto com a sua igreja. A igreja é chamada no Novo Testamento como sendo o templo. Quem é a cabeça da igreja? Quem é o líder da igreja? É Cristo. Cristo é a pedra angular do templo. Cristo é a pedra angular da casa de Deus. Cristo é a cabeça do corpo. Cristo é o alvo da igreja. Cristo é o líder da igreja. Por isso Ele tem autoridade para dizer como é que funciona a igreja. Por isso Ele tem autoridade para dizer como é que deve ser o culto genuíno. Que elementos devem ter o culto. Jesus é o único meio pelo qual nós podemos adorar a Deus. Está ali. 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus é o sumo sacerdote que sacrifica o animal, que Ele próprio é também o animal, para que o homem se possa chegar a Deus, sendo Ele mesmo o próprio Deus. Para que Deus seja tanto justo quanto justificador de todo aquele que crê. Jesus é o templo. Jesus é o pão que nos alimenta. Jesus é a luz dos candelabros que iluminam o nosso caminho. Jesus é o templo. Jesus é a autoridade do templo. E Jesus é a finalidade do templo. E Jesus é a autoridade sobre o templo. E nós vimos como Jesus, a semana passada, nós vimos como Jesus é o centro das Escrituras. Que Ele habita por meio do seu Espírito na igreja, que é o templo. Foi por meio dele que tudo foi criado. Ele é o soberano de todos os eventos da história. Ele sustenta tudo o que existe. Ele é o centro das Escrituras, como nós vimos. Ele é a pedra angular da igreja das nossas vidas. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Jesus é o Evangelho. Jesus é boa notícia por meio do qual nós podemos ser restaurados no nosso relacionamento com Deus.
Outra forma da igreja apresentar e colocar Cristo e a obra redentora dele no centro da vida da igreja e demonstrar que Jesus é o centro é por meio dos dois sacramentos que Jesus instituiu, batismo e ceia. E quem é o centro do batismo e da ceia? Cristo. Por meio do batismo a pessoa identifica-se com Cristo. Por meio do batismo a pessoa diz, eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele e para a glória dEle e para viver para Ele. E morri para mim. Por meio da ceia, nós temos Cristo no nosso meio, presente de forma especial. Não porque os elementos se transformem, não se transformam, são pão e vinho. Mas somos levados ao Calvário, por meio do pão, do vinho, daquilo que Jesus veio fazer. A sua carne ser moída, o seu sangue ser vertido para a nossa salvação. Isto na prática diz-nos o quê? Na prática diz-nos que o culto é centrado em Deus e não é centrado no homem. O culto é teocêntrico e Cristo sendo Deus podemos dizer que o culto é cristocêntrico. Ou seja, o culto não é antropocêntrico, ou seja, não é centrado no homem. E isso é fundamental, porque em nome do pragmatismo, em nome do que funciona, em nome do que vai atrair mais gente, em nome do que vai ser mais popular para encher a sala da igreja, em nome de tudo isso, se tem aberto mão daqueles que são os elementos principais e genuínos e únicos da adoração a Deus. Isso tem desvirtuado a mensagem e o ensino da palavra para poder atrair mais. Isso tem calado sobre certos assuntos que podem afugentar as pessoas. O culto deve ser centrado em Cristo. Qualquer culto que não tenha Cristo como centro não é culto de coisa nenhuma. É um falso culto. No culto antropocêntrico procura-se satisfazer as necessidades egoístas e temporárias. E isso é que vai determinar o funcionamento do culto, aquilo que é feito, o que é pregado, o que é ensinado, o que é cantado. E é por isso que nós nos preocupamos tanto com as letras daquilo que nós cantamos. Se repararem, as letras que temos cantado são profundamente teológicas. São mais centradas em Deus do que em nós. Não são para nós alcançarmos os nossos sonhos, os nossos propósitos. É centrado em Deus. Agora, isso não quer dizer que não tenhamos sonhos e não possamos apresentá-los a Deus. Mas o ponto aqui é que a maior e eterna e real necessidade da humanidade é o próprio Deus. Portanto, aquilo que nós queremos oferecer nos nossos cultos é Deus, é Cristo. Que sim satisfaz todas as necessidades, mas há necessidades temporárias que Ele não vai satisfazer. Ele não vai curar toda a gente. Ele não vai dar dinheiro em abundância a toda a gente. A maior real e eterna necessidade do homem é Cristo. Por isso o culto tem que ser cristocêntrico, centrado em Cristo, centrado em Deus, centrado na Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, exaltado diante dos nossos olhos aqui. E aqui bate a primeira marca do culto genuíno. O culto antropocêntrico é um culto que não é devotado de coração a Deus. Não há sinceridade de devoção completa a Deus. Há interesses divididos. Há motivações erradas, distorcidas. Então nós aqui na nossa igreja queremos, ansiamos, e eu sempre vou trabalhar e lutarei para que cada culto seja elevado diante dos nossos olhos, que Cristo seja elevado diante dos nossos olhos em cada culto. Nas letras das músicas que cantamos, nas pregações que sempre devem levar ao Evangelho, eu vou pôr aqui um papel. Lembra-se? Pregação da semana passada. Por favor, prega Cristo e só Cristo e nada mais do que Cristo. Então, que Cristo seja pregado em cada culto, que Ele seja elevado diante dos nossos olhos, por meio das orações, por meio da confissão de pecados e a certeza do perdão dos pecados, por meio da ceia, por meio do batismo, por meio da hospitalidade que reflete o amor que nós recebemos. Cristo, pregado, cantado, colocado diante dos nossos olhos no culto. A beleza de Cristo deve ficar evidente em cada culto, cada culto. Cristo deve ser belo diante dos nossos olhos. Cada um de nós que vem aqui deve sair com Cristo mais entronizado no seu coração, mais deslumbrado, mais maravilhado com Cristo. Pronto a obedecer mais no dia a seguir. É isto que o culto deve fazer, nos motivar a obedecer. Mesmo que lá no fundo não queiramos, mesmo que nos custe, mesmo que seja um sacrifício. Porque eu vi Cristo, eu vi a sua beleza, eu vi aquilo que eu tenho que fazer. Eu sei que Ele me perdoa, eu saio daqui aliviado, em paz. E com o poder do mesmo Cristo para poder implementar as mudanças necessárias na minha vida. Então cada um de nós, individualmente e como igreja, devemos lutar para que os nossos cultos sejam genuínos. Tudo o que passar disto, tudo o que tiver outros elementos no culto que não isto, não é culto. Elementos do culto. Oração, pregação da palavra, com que atitudes? Sinceridade, amor hospitaleiro para com todos e Cristo no centro.
Isto é o verdadeiro culto, com ceia e batismos. Vamos orar. Senhor, te damos graças por este texto que nos traz as marcas da adoração genuína. E, Senhor, pode não variar muito aquilo que nós fazemos aqui em termos de atividades. Nós cantamos, nós oramos, nós pregamos a palavra, fazemos batismo e ceia. Damos as nossas ofertas, que também é parte do culto, da nossa adoração. Mas, senhores, muitas vezes pode faltar aquilo que é essencial, que é o coração. E onde não está o coração, não está Cristo entronizado no centro. Senhor, pedimos-te, em primeiro lugar, trabalhe o nosso coração. Que possamos vir aqui preparando-nos antecipadamente, intencionalmente, para te cultuar. Porque é isto que é culto, é cultuar-te. E nós cultuamos quanto mais prazer, satisfação, alegria, esperança, confiança nós temos em Ti. Senhor, ajuda-nos a trabalhar os nossos corações. Antes do culto, durante o culto. Porque os nossos corações são enganosos. Os nossos corações facilmente se desviam para outros lugares. Facilmente se deixam dominar por outros sentimentos. Por ansiedade, preocupação, mágoa, indiferença, insensibilidade. Senhor, ajuda-nos a velar pelo nosso coração todos os dias. E por isso precisamos de orar todos os dias, precisamos de ir à Bíblia todos os dias. Para quê? Para irmos ao Evangelho, porque é o Evangelho que aquece os nossos corações. Ir banhar-nos na Tua graça, porque é ela que nos conquista. Precisamos fazer isso todos os dias. E aí prestaremos um culto genuíno, onde não só está a atitude, mas está a todos os aspectos. Oração, louvor, pregação da palavra, batismo e ceia, oferta. Te adoramos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém.